Agora iniciou aqui a gravação. Então eu dou a todos e todas boa noite. Hoje é a nossa aula sobre microhistória, né? Então a gente vai essa aula e a próxima aula vão ser as aulas que vão tratar sobre a microhistória. Na proposta da discussão que a gente está fazendo aqui na disciplina, e aí eu sempre retomo, né? Lá desde o texto da Operação Historiográfica do Michel de Certeau e a discussão dele sobre o ofício do historiador, né? As questões que envolvem a produção do texto historiográfico, a produção do conhecimento historiográfico, que é o lugar social que o historiador ocupa na sociedade, as práticas de pesquisa que ele utiliza e a própria escrita em si, né, do texto. Esses três aspectos o Certeau ele considera como fundamentais para pensar a operação historiográfica, a escrita da história, né, a produção do conhecimento histórico. E eu trouxe esse texto inicial para a nossa discussão na disciplina porque eu considero que várias daquelas discussões que o Certeau apresenta naquele texto valem para a gente pensar as vertentes historiográficas que a gente está estudando neste curso, né? Que é as três principais, né? Que é o movimento dos Annales, a história social inglesa e hoje a microhistória italiana, sobretudo a microhistória produzida na Itália. Então, a gente, na discussão dos Annales, a gente viu as três gerações dos Annales, né? A primeira geração, que era comandada pelo Marc Bloch e pelo Lucien Febvre. A segunda geração, que era comandada pelo Fernand Braudel. E a terceira geração, que era uma geração que tinha... não houve uma liderança, vamos dizer assim, mas vários historiadores se destacaram. Roger Chartier, Jacques Legoff, o Georges Duby. Então teve vários historiadores na terceira geração que se destacaram produzindo história cultural ou história sociocultural, vamos dizer assim, história das mentalidades, enfim. E aí a gente vai percebendo que... E esse texto deixa bem claro, né, os intercâmbios. Eu gosto de trabalhar com esse texto por conta da visão, da discussão panorâmica que ele faz sobre a história social na Itália, principalmente após a Segunda Guerra, porque boa parte das inovações, transformações historiográficas que a história social na Itália vai sofrer vai acontecer muito por intercâmbio com a história social inglesa e com o movimento dos Annales, sobretudo a terceira geração dos Annales, né? Então já o texto ele já deixa claro aqui que há uma clara interlocução entre essas vertentes historiográficas nesse momento, sobretudo a partir da final dos anos 60, início dos anos 70, né? Então, a gente viu nas aulas anteriores a discussão sobre a história social inglesa, então a gente viu um pouco do panorama da história social na Inglaterra a partir da década de 50, 60, 70, né? Esse momento do pós-guerra, do grupo de historiadores que surgiu no interior do Partido Comunista, com uma proposta bastante inovadora de trabalhar a história social a partir da tradição marxista, a partir dos pressupostos do materialismo histórico. Então, e aí a gente recortou um pouco desse grupo de historiadores, recortou na trajetória do E.P. Thompson, né? E na aula seguinte a gente discutiu um pouco da tradição marxista de discussão sobre a cultura, né? E como é que o Thompson estava inserido nessa tradição, como é que ele dialogava e contribuía com essa tradição, né? Então, essa foi a discussão da nossa última aula. E hoje a gente inicia a discussão sobre a microhistória e vai ser o objeto de discussão das nossas duas próximas aulas, né? Hoje e na terça-feira. Então vai ser discussão sobre a microhistória, esse texto hoje do Henrique Espada Lima. E o próximo texto vai ser um texto do próprio Giovanni Levi, que foi um dos expoentes, um dos historiadores destacados dessa vertente historiográfica. Então, e que no final da aula eu vou enviar para vocês o texto do Levi, que vai ser a discussão da nossa próxima aula. Então vamos à discussão hoje dessa perspectiva panorâmica sobre a microhistória italiana
a partir da discussão do Henrique Espada Lima. Então aqui eu trago para vocês a referência bibliográfica do texto, né? O Henrique Espada Lima, o capítulo é o Microhistória, que se não me engano é o capítulo 11, do livro organizado pelo Ciro Flammarion Cardoso e o Ronaldo Weinfeld, chamado Novos Domínios da História, que foi publicado em 2012. E aqui a gente tem o objetivo do texto. O Henrique Espada Lima, ele apresenta isso na primeira parte do texto, em que ele vai dizer o seguinte, e isso ele está se referindo à microhistória, né? A microhistória é uma coleção de temas e palavras-chave, livros e empreendimentos comuns, um conjunto de historiadores e suas obras deu conteúdo a essa expressão, a expressão microhistória. Aí está o ponto de partida deste capítulo, que tentará localizar o debate e seus protagonistas, bem como tentar compreender o significado da microhistória e suas transformações. Então, esse é o objetivo dele no texto. Tentar localizar o debate e os seus protagonistas, né? Então, tentar localizar um pouco o contexto de produção da história social na Itália e como é que a microhistória vai se comunicar com esse contexto de transformação da história social na Itália, principalmente a partir da década de 70, mas essas transformações já estavam acontecendo desde o pós-guerra, desde a década de 60, e que a microhistória vai, vamos dizer assim, se apresentar para contribuir com esse debate a partir da década de 70. Bem como tentar compreender o significado da microhistória e suas transformações. E aí a gente vai entender um pouco de como é que a microhistória foi sendo apropriada em outros contextos, para além do contexto italiano, e como ela foi sendo pensada, e aí a gente vai perceber que ela teve uma grande recepção na França, e como é que também ocorreu a recepção da microhistória na historiografia brasileira a partir da década de 80, né? O Henrique Espada Lima apresenta um pouco dos contornos em que ocorreu essa recepção e quanto foi importante as perspectivas de pesquisa da microhistória para a história social produzida no Brasil, principalmente a partir da década de 80. Então, o texto ele está organizado, né? Então, a partir desse objetivo, o Henrique Espada Lima ele organizou o texto, né, nesses tópicos que são os tópicos de argumentação. É como ele vai desenvolver o texto para atingir aquele objetivo, né? Então ele inicia um debate italiano sobre história social, então ele vai apresentar um pouco dos parâmetros da discussão da história social na Itália a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, da microanálise à microhistória, então ele vai apresentar um pouco das discussões que vão ocorrer na Itália e como é que vai se apresentar essa perspectiva da microanálise, da microhistória. Um paradigma indiciário, que vai ser a contribuição do Ginsburg para esse debate, principalmente a partir do texto Sinais, que é um artigo extremamente importante, porque o Ginsburg vai apresentar alguns apontamentos metodológicos de como pensar a partir da microhistória, né? A partir do paradigma indiciário, que é o que ele vai apresentar nesse artigo, Sinais, a emergência ou a construção de um paradigma indiciário, se eu não me engano, mais ou menos o título desse artigo, que vai ser publicado em uma revista muito importante na Itália nesse momento, que é o Caderno Storici, que é o Caderno Histórico, que é um dos periódicos, uma das revistas mais importantes da Itália nesse momento, que vai ser paralelo com a revista na França, vai ser um paralelo na Itália com a revista dos Annales na França, e com o Passing Present, que é a revista dos historiadores do Partido Comunista, né, na Inglaterra. Então é importante perceber o quanto as revistas vão ter um papel extremamente importante de aglutinação, de coesão, de reunião, né, desses historiadores, e a circulação dos seus trabalhos, né, a publicação e a leitura, a circulação
da discussão, né? Depois vem a discussão sobre microhistórias. Então, nessa parte do texto, o Henrique Espadalinha vai apresentar os empreendimentos, né, as coleções de publicação que os historiadores vinculados à microhistória desenvolveram, publicaram, vai mostrar a diversidade de publicações e a diversidade de abordagens, né, sobre essa perspectiva microhistórias. Então não existe uma microhistória, existem microhistórias, né? O que existe são diferentes formas de pensar a questão de se discutir a relação entre macro e micro, né? Que essa é a discussão fundamental da microhistória, né? O que ela está querendo pensar não é casos particulares, pensar situações singulares, casos singulares por si mesmo, né? Na verdade, pensar como aquele caso singular ele traduz ou ele nos faz conseguir pensar sobre a sociedade na qual aquele caso particular está inserido e, na verdade, pensar as contradições sociais que se dá na relação entre esse caso particular com o contexto no qual ele está inserido. Essa é fundamentalmente a grande contribuição da microhistória, como a gente vai ver no transcorrer do texto. O jogo de escalas, e a gente vai entender um pouco, sobretudo aqui, a discussão da recepção. A escala é um conceito e uma discussão que vai ser apresentado pela microhistória, e a gente vai perceber como ela vai sendo desenvolvida em outros contextos, e aqui principalmente o que ele vai citar é uma publicação de um livro reunido, organizado pelo Jacques Revel na França, né, com esse mesmo título, Jogos de Escalas, que vai procurar pensar um pouco sobre o conceito de escala e como é que ele foi operacionalizado na pesquisa histórica a partir dessa perspectiva da microhistória. A microhistória e suas transformações, e aí a gente vai pensar um pouco, aqui já meio que a título de conclusão, as transformações que a microhistória teve a partir da década de 90 e tal, e como ela vai se configurando enquanto essa perspectiva que está presente, guia, né, o nosso debate historiográfico, guia boa parte das produções no contexto internacional e no contexto brasileiro também. Então, basicamente essa é a estrutura do texto, né? Então nós vamos para a primeira parte da argumentação do Henrique Espadalima, que é um debate italiano sobre a história social, que ele vai apresentar nessa parte aqui, na primeira parte do texto. A argumentação dele vai ser basicamente de pensar as transformações que a história social na Itália sofreu a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a constituição da microhistória acompanhou a trajetória da história social na Itália. Então, as transformações que foram ocorrendo da história social, no sentido de intensificar o intercâmbio com as ciências sociais, de cada vez mais ter uma perspectiva de trocas com outros centros de pesquisa, com outras perspectivas historiográficas, né? A microhistória, ela vai surgir nesse contexto, né? Ela vai surgir nos contextos de transformação, sobretudo a partir da década de 70, como a gente vai ver mais à frente. Nos anos 50, ocorreu uma internacionalização da pesquisa histórica, e, em função disso, foi estimulado um intenso intercâmbio interdisciplinar. Então, nesse momento, a Itália a história social na Itália vai cada vez mais estabelecer um intercâmbio, um diálogo com outras vertentes historiográficas que estavam sendo produzidas nesse momento, né? E vai acontecer um amplo processo de trocas interdisciplinares, sobretudo com as ciências sociais. Então, lembrem, esse foi um processo semelhante que aconteceu na Inglaterra, com a história social inglesa, e com os análises. Então, isso também vai acontecer na Itália. Isso que é muito interessante, de que esses processos acontecem de maneira simultânea, né? Então, são processos que não acontecem de maneira estanque ou isolada em cada país, né? Tipo, isso aconteceu na França com o movimento dos análises, isso aconteceu na Inglaterra com a história social inglesa, e aconteceu também na Itália, né? Então, é importante perceber como é que esses processos se comunicam, dialogam, né? Esse processo de internacionalização e intercâmbio interdisciplinar, ele ocorreu principalmente com as revistas acadêmicas, o Past and Present e a revista dos análises. Lembrando, a Past and Present, que era a revista dos historiadores
que surgiram do Partido Comunista Inglês, né, é, que desenvolveu a história social na Inglaterra, e a Revista dos Análises, a revista que aglutinou e desenvolveu o movimento historiográfico ocorrido na França, que ficou conhecido como Movimento dos Análises, né? Entre 1950 e 1960, houve a aproximação com o paradigma braudeliano de pesquisas demográficas e econômicas baseados em métodos quantitativos e seriais. Então, lembrem, a segunda geração dos análises, que foi comandada pelo Fernand Braudel e que tinha uma preocupação muito grande com pesquisas demográficas e econômicas, na década de 60, a história social na Itália se aproximou, né, das perspectivas que foram desenvolvidas pela segunda geração dos análises. Então a gente percebe, olha aí, que tem uma articulação, né, tem uma aproximação e uma incorporação de contribuições. Então, nesse momento, as pesquisas em história social na Itália vão se pautar muito pelo paradigma braudeliano, né? Vão ser pesquisas que vão se preocupar em tratar sobre demografia e história econômica baseados nos métodos quantitativos e seriais. E lembre, os métodos quantitativos estavam muito relacionados à aplicação de métodos estatísticos, né? E de grandes corpos documentais e grandes períodos históricos, né? Muito desses estudos foram pautados em estudos em longa duração, né? Então, entre a década de 50 e 60, há essa aproximação da história social que foi produzida na Itália com a perspectiva da segunda geração dos análises, né? Nesse momento ocorreu essa aproximação. Assim como o interesse mútuo entre historiadores italianos e historiadores ingleses, que ficou evidenciado no diálogo com a revista Past and Present e Study Historic. Se ao mesmo tempo houve uma aproximação com o paradigma braudeliano, também ocorreu uma interlocução entre os historiadores italianos e os historiadores ingleses, né? E aí ocorreu esse intercâmbio, essa troca, né, entre essas duas revistas que eram muito importantes, tanto no contexto inglês quanto no contexto italiano, né? A Past and Present e a Study Historic. Então é importante perceber como a renovação, as modificações que estavam ocorrendo na história social na Itália, ela ocorreu a partir desse intercâmbio com a história que estava sendo produzida no movimento dos análises, principalmente a segunda geração, e com a história que estava sendo produzida na história social inglesa, e aí aquele grupo de historiadores que inicialmente estavam vinculados ao Partido Comunista e depois saíram dele, mas que estabeleceram todo aquele processo de renovação nos estudos historiográficos que estavam sendo realizados na Inglaterra. No final da década de 60, o final da década de 60 foi marcado pela renovação da tradição marxista, então, que principalmente pela história social inglesa, aquela discussão que a gente viu na aula passada, daquela tradição marxista sobre a discussão em relação à cultura, está relacionada a esse processo de renovação. Então, toda aquela discussão que a gente viu na aula passada, do teatro épico do Bertolt Brecht, a discussão do Bakhtin, a discussão do Lukács, a discussão sobre a indústria cultural, lá a partir do Adorno, do Horkheim, do Walter Benjamin, a discussão dos estudos culturais a partir do Raymond Williams, até chegar na discussão com o Thompson. Esse é exatamente esse processo de renovação da tradição marxista, sobretudo com a discussão sobre a cultura, né? E houve uma soma da agenda política do operariado industrial e as novas agendas do movimento anticolonial, antirracista, feminista e estudantil. Então, o final da década de 60 é um momento que vai ocorrer essa renovação dos estudos historiográficos, né? Mas também vai ocorrer uma renovação na discussão dos movimentos sociais, na discussão sobre os movimentos
políticos que não vão mais estar restritos somente a pensar a pauta trabalhista, a pauta do trabalho, né? Que é essa pauta do operariado, a discussão sobre salário, sobre jornada de trabalho, sobre direito trabalhista. É uma discussão tradicional no âmbito da esquerda, né, dos movimentos sociais, de uma maneira geral, mas nesse momento vai ocorrer a emergência de outras pautas e de outras agendas relacionadas à discussão anticolonial, antirracista, feminista, estudantil, e que vai juntar para tornar a discussão cada vez mais complexa, pensando essas novas demandas e essas novas identidades que estavam surgindo nesse momento, final da década de 60. Então é importante perceber que essa discussão que está acontecendo na sociedade, esse processo de reivindicação, de ampliação de direitos, de reconhecimento de identidades, tá relacionado também ao debate historiográfico. Esse processo de renovação política também está relacionado, ele também reverbera nos processos de renovação historiográfica, né? Este momento histórico caracterizou-se pela radicalização política e a experimentação intelectual. Então, essas são duas características muito importantes deste momento, né? A radicalização política e a experimentação intelectual. Este contexto também modificou a relação entre história e ciências sociais, que foi um pouco das questões que a gente já viu, né, anteriormente, sobretudo um intercâmbio cada vez maior da história com a antropologia, né, vai acontecer nesse momento, e o Henrique Espada Lima também faz referência a essa relação, né, entre a história e as ciências sociais. Ele aponta duas questões. As ciências humanas sempre foi um lugar de disputa entre paradigmas e modelos de análise. Então, nunca existiu um consenso, né? Nunca existiu, dentro das ciências humanas, a ideia de ter um paradigma ou um modelo que seja consenso e utilizado por todos, né? Sempre houve esse ambiente de debate e de discussão sobre diferentes paradigmas e diferentes modelos de análise, né? E as mudanças políticas e sociais desafiavam a capacidade explicativa dos modelos interpretativos consagrados. Então, essa relação, essas mudanças que estavam acontecendo no âmbito político e social na década de 60, cada vez mais a emergência de novos atores sociais, a discussão do movimento de mulheres, do movimento feminista, do movimento LGBT, a discussão do movimento negro, cada vez mais essas reivindicações, essas discussões complexificavam o ambiente social e necessariamente isso reverberava nas ciências sociais, reverberava na forma de explicar esses processos, né? Então, os grandes modelos, aqueles modelos que se pautavam pela generalização e sobretudo por pensar a maneira como as estruturas sociais elas limitam a ação dos sujeitos, cada vez mais não conseguiam explicar esse ambiente de mudança e de efervescência política. Então, cada vez mais esses modelos vão se tornar vão conseguir explicar menos essa complexidade social e cada vez mais vão ser questionados e criticados e novas perspectivas vão ser cada vez mais apresentadas. A década de 70 tornou-se um momento de modificação dos horizontes analíticos da história social, né? Como a gente já tem acompanhado na discussão, nas outras vertentes, e aqui essa discussão é confirmada, né? A década de 60 é um momento de modificação dos horizontes analíticos da história social, da historiografia de uma maneira geral, e a história e a microhistória participou intensamente desses debates com férteis contribuições. Então, a partir da década de 70, a microhistória vai surgir como uma contribuição para se pensar a história social que vai ser produzida sobretudo na Itália, né? A gente está pensando aqui a história social a partir da perspectiva da microhistória produzida na Itália, a microhistória italiana. Então a gente chega à segunda parte de discussão do texto, que é da microanálise à microhistória. Nesse momento, o Henrique Espada Lima ele faz questão de iniciar essa discussão dessa segunda parte do texto, deixando bastante claro que o que ele está pensando é o contexto italiano, né? Ele está pensando a microhistória produzida na Itália, né? É isso que ele vai chamar de esse caminho italiano, né?
Esse caminho italiano para para a história social se articula em um conjunto de iniciativas institucionais importantes, como a criação de áreas de pesquisa nas universidades, o nascimento de novas revistas acadêmicas, bem como as traduções de parte a parte e a publicação de empreendimentos editoriais comuns. Então, esse contexto, né, de renovação e de modificação dos espaços de produção intelectual na Itália, sobretudo o nascimento de novas revistas acadêmicas, vai ser um processo muito importante para a renovação e o desenvolvimento de novas perspectivas na história social na Itália. Desse contexto, destacou-se, neste momento, o grande projeto editorial História Itália, publicado em 1972, publicado pela editora Einaudi. Essa editora é uma editora extremamente importante na Itália, nesse momento. É uma editora importante até hoje, ela existe até hoje, mas publicar na editora Einaudi era publicar numa editora extremamente prestigiada, né? E uma editora extremamente reconhecida no campo das ciências humanas. Então, isso quer dizer que ser publicado pela Einaudi era, na verdade, você ter garantia de ser lido e de ter uma receptividade da publicação circular nos espaços de discussão intelectual, né? E esse livro foi organizado pelo Ruggiero Romano e Corrado Vivante. Então, essa é uma publicação que vai ser importante nesse momento. Quer dizer, esses empreendimentos editoriais, essas grandes coleções históricas, né, com tema histórico, vão começar a se tornar cada vez mais comuns nesse momento, né, na década de 70. E esse projeto História de Itália foi um dos exemplos disso, né? Dessa cada vez mais uma produção histórica cada vez maior e em coleções grandes, né? Com grandes volumes, vários volumes e tal. Essa obra, ela é uma obra que esses dois historiadores, eles eram historiadores que tinham muita afinidade com o movimento dos análises. Então, essa coleção, ela teve uma preocupação de articular uma perspectiva de longa duração e baseado numa história demográfica, econômica, né? Aquela perspectiva do Braudel, mas também houve volumes que trataram das discussões mais relacionadas à história cultural, que diziam respeito à história da família, à história das mulheres, à história do crime, a história da loucura, enfim, esses vários novos temas que estavam surgindo na história social, na história cultural que estava sendo produzida nesse contexto da década de 70. Então, essa publicação ela conseguiu articular essas duas perspectivas nos volumes que iam sendo publicados com a colaboração de vários historiadores. Outro também empreendimento importante que ocorreu nesse momento foi o surgimento da revista Quaderni Storici. Essa revista é uma revista muito importante para o debate historiográfico que ocorreu na Itália nesse momento, né? Ela surgiu em 1966, ela era dirigida inicialmente, né? Principalmente nos primeiros anos, pelo Alberto Caracciolo e o Pasquale Villani, que eram também dois historiadores importantes da Itália nesse momento, a revista virou um espaço de encontro entre os historiadores italianos e estrangeiros. Então, a Quaderni Storici foi uma revista muito importante nesse momento, por conta de se tornar um espaço de encontro e convivência entre historiadores italianos e estrangeiros, e também por apresentar as pesquisas, as grandes inovações historiográficas que estavam sendo desenvolvidas naquele momento. Elas passam pelas páginas da revista Quaderni Storici. Vão ser obrigatoriamente publicadas, e a gente vai ver um pouco dessas publicações, né, que foram feitas nesse momento. Ele cita esses dois artigos aqui que eu trago, que foram dois artigos muito importantes para apresentar essa perspectiva da microanálise ou da microhistória, né?
As páginas da revista registraram o processo de renovação da historiografia italiana no início da década de 70. A revista abarcava tanto os temas consagrados da história social, né, os temas, e esses temas consagrados estão relacionados à perspectiva do paradigma do brodeliano, né. A revista abarcava tanto esses temas consagrados da história social, quanto as inovações associadas à história da família, à relação entre história e antropologia, a cultura material e a história oral. A história oral, nesse momento, também estava surgindo como uma perspectiva extremamente produtiva, valorizada e promissora de análise social, né, de análise histórica. Inclusive, houve também artigos na revista Quaderni Storici interessados com a discussão sobre os grupos subalternos, sobre os grupos populares, e percebam, essa era uma discussão muito incentivada e valorizada pela história social inglesa, né? Então, isso também, esses temas e esses objetos de discussão também estavam presentes nessa revista. O artigo Microanálise e História Social, publicado em 1977 pelo Eduardo Grande, o Eduardo Grande vai ser um historiador extremamente importante para a apresentação dessa discussão na Itália, da perspectiva da microanálise, né? O Eduardo Grande apresentava uma nova visão de história social focada na relação entre pessoas e grupos, pautados na análise em escala reduzida das redes de relações interpessoais. Então, o Eduardo Grande, ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai dar o pontapé inicial na discussão sobre essa perspectiva de pensar uma história social em que ela articule uma perspectiva micro com uma perspectiva macro, né? E que é essa a grande perspectiva da microanálise, e como a gente vai perceber, da microhistória, né? Quando a gente está falando a microanálise e microhistória, é porque essa perspectiva de pensar uma análise de grupos cada vez mais circunscritos, né? De você pensar casos singulares, né? De pensar estudos de caso ou estudos de grupos, é uma perspectiva que é muito consagrada na antropologia, né? Você tem a pesquisa de campo, aí que é sobretudo você estudar pequenos grupos, né? De você estudar a trajetória de pequenos grupos, a trajetória de indivíduos. Essa é uma perspectiva muito desenvolvida pela antropologia, sobretudo pela etnografia, pela perspectiva de pensar a dinâmica social de pequenos grupos ou de contextos sociais mais restritos, né? De pensar, por exemplo, a dinâmica de um bairro, ou pensar a dinâmica de uma igreja, ou a pensar a discussão de uma associação, de bairro, ou enfim, de uma aldeia. Então, percebem? Essa é uma perspectiva muito consagrada e muito desenvolvida na antropologia, essa perspectiva de microanálise, né? O que o Eduardo Grande vai estar apresentando, e o Ginsburg também, mais à frente, é de utilizar essa perspectiva da microanálise na microhistória. Porque geralmente a microanálise, ela está pautada em uma análise do presente, né? Numa análise que a gente chama de sincrônica, que é a análise na qual o historiador, ou no caso o cientista social, o antropólogo, está inserido, ele está vivendo, aqueles processos estão ocorrendo em um tempo recente, ou num tempo presente, né? No qual está sendo vivenciado, num período contemporâneo. O que o Eduardo Grande e o Carlo Ginsburg e o Carlo Poni vão propor é de se trazer essa perspectiva da microanálise para a microhistória, que é pensar essa ideia dos casos singulares, pensar essa discussão de pensar a dinâmica social de grupos mais restritos, de casos singulares, para pensar as sociedades do passado, né? Então, por isso que o título dessa parte é da microanálise à microhistória, porque está relacionado exatamente a essa perspectiva. O Eduardo Grande, ele fez o doutorado dele na Inglaterra, e ele veio com todas as discussões que estavam muito em voga na historiografia social inglesa, né? Então, ele introduz esse debate, né, de pensar essa relação entre macro e micro, né,
para o contexto italiano, né? E isso ocorreu a partir da revista Quaderni Storici. Então, esse foi um processo de discussão, de debate extremamente importante nesse momento, que foi, vamos dizer assim, inaugurado de alguma forma pelo Eduardo Grandi. Outro artigo publicado na revista foi O Nome e o Como, Troca Desigual e Mercado Historiográfico, de autoria do Carlo Ginzburg e do Carlo Poni, que apontava a relação desigual entre a história francesa e a história italiana e apresentava a microhistória como uma forma de equilibrar as trocas. Uma coisa que é importante frisar e que vai ser problematizado nesse artigo do Ginzburg e do Poni é o seguinte: havia, né, esse intercâmbio, né, com a historiografia francesa, mas esse intercâmbio ele acontecia de maneira desigual, porque basicamente se apresentavam os paradigmas, né, as perspectivas de análise da história dos Annali, né, e os Annali não incorporavam as perspectivas da história social que estava produzindo da Itália nesse momento. É nisso que o Ginzburg e o Poni estão problematizando, que tipo, não tem uma troca. O que tem aqui é a gente incorporando as inovações que vocês estão apresentando, mas a gente também está discutindo, a gente também está apresentando questões aqui e vocês não incorporam, né? Não tem uma... A gente aqui só está... tá sendo só uma relação unilateral, né? E não uma relação bilateral, uma relação de troca de fato, né? Ou de trocas desiguais, como o Ginzburg diz. Então... ele parte dessa discussão, dessa problemática, dessa situação e apresenta a perspectiva da microhistória como uma forma de que, olha, nós temos essa contribuição, essa discussão que estamos desenvolvendo, de pensar a relação entre macro e micro, de pensar a discussão a partir da escala de análise, e que é uma discussão profundamente inovadora e promissora e que eu acho que seria interessante vocês adotarem também. Então, esses dois artigos são dois artigos extremamente importantes porque eles vão trazer e vão levantar para a história social na Itália a perspectiva da microanálise ou a perspectiva da microhistória, né? Então, esses dois artigos foram publicados na revista Quaderni Storici e vão ser profundamente importantes para o desenvolvimento da microhistória italiana a partir desse momento, né? Aí a gente chega à terceira parte do texto, que é a discussão que o Henrique Espada Lima vai apresentar, que é basicamente apresentar o artigo do Ginzburg, né? Que é o Sinais Raízes de um Paradigma Indiciário. É raízes, né? Não é emergência nem construção, é raízes. Esse artigo do Ginzburg é um artigo muito importante nesse momento, porque ele vai apresentar, talvez, embora não se tenha, como o Henrique Espada Lima vai frisar, ele frisa, né? E também o próximo texto que a gente vai ler do Giovanni Levi, eles frisam que de fato não existe um corpo doutrinário, assim, olha, dizer, olha, a microhistória é isso, você, entendeu? Não tem um modelo estabelecido, né? Não tem um manifesto, um programa, vamos dizer assim, né? Com regras fechadas, né? Você tem alguns princípios de pesquisa que são compartilhados por esses historiadores que pensam a relação entre micro e macro, né? Então, vamos dizer assim, o rótulo, né? A perspectiva seria essa. Mas esse artigo do Ginzburg é importante porque ele vai ser o primeiro artigo, a primeira proposta de se apresentar uma discussão metodológica de como se pensar a microhistória, de como se pensar a partir de uma perspectiva da microanálise, da microhistória, né? Então, o artigo Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, de Carlo Ginzburg, publicado na revista em 1979, na revista Quaderni Storici, esse artigo também foi publicado lá, representou uma importante reflexão metodológica sobre a microhistória. Então, esse artigo ele vai ser muito importante por conta disso. Neste estudo, Ginzburg expôs o surgimento de um paradigma científico no século XIX formado pela contribuição de diferentes autores. E aí ele vai apresentar o crítico de arte, né? O Morelli, o próprio Freud, o semiologista, né? o Peirce e o escritor, o Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes. Qual é
Aí, qual é a questão? Isso eu recomendo fortemente a leitura desse artigo. Como eu também recomendo fortemente a leitura do O Queijo dos Vermes e o Andarilhos do Bem, as obras que a gente vai apresentar aqui, né? Mas esse texto, principalmente porque o Ginsburg, a proposta dele é do seguinte: o que seria o paradigma indiciário? É basicamente a perspectiva de análise que emergiu, sobretudo, a partir desses vários autores no século XIX, de pensar os detalhes, de pensar os indícios, né? De pensar os sinais, de você, a partir de uma situação ou de uma coisa que foge à regra, né? De um comportamento que foge à regra, vamos dizer assim, de uma situação inusitada, de perceber naquela situação um sinal de uma questão que pode ser um fio condutor para uma análise, né? De pensar a dinâmica social específica de um grupo ou de um indivíduo que revele a maneira como uma sociedade ou um contexto se organiza. Então, esse paradigma indiciário, ele vai se preocupar em entender os elementos, os indícios, né? Os sinais que podem fazer você conseguir entender melhor um contexto mais amplo. É essa a perspectiva. E isso é profundamente inovador nesse momento, né? Esse paradigma apontava para a leitura atenta de indícios, pistas, fragmentos e sintomas, pois era possível fazer ciência focado no singular e no específico, em contraposição às regularidades e universalidades do paradigma científico tradicional. Então, o paradigma da ciência moderna, que obviamente é o paradigma fundamental dos conhecimentos que foram produzidos desde o século XVI, a gente pensando lá o Galileu, o Newton, o paradigma fundamental do surgimento do conhecimento científico, né, e que foi obviamente se modificando com o passar do tempo. A perspectiva inicial dele era de pensar que o conhecimento ele é produzido a partir de generalizações, de regularidades, de regras ou de leis, né, de leis científicas, né? Então, seria uma regra que a gente consegue identificar e aquela regra ela é aplicável em qualquer contexto. Essa é a ideia de ciência tradicional, né? Que obviamente também foi incorporada às ciências sociais e foi incorporada à história e que criou os grandes modelos de explicação, né? Que procuram explicar os processos de regularidade histórica, né? E todas essas questões. A história estruturalista é muito pautada nessa perspectiva, né? E que vai ser, nesse momento, cada vez mais questionado. Principalmente não no sentido de pensar a regularidade ou de pensar a dimensão estrutural. Não é isso. Da história se limitar apenas a essa perspectiva. E é esse o grande debate. Entende? É importante entender a relação que acontece entre o indivíduo e a sociedade. É importante perceber a relação que acontece entre o sujeito e a estrutura, entre o singular e o geral, entende? Entre o singular e aquilo que é considerado universal, vamos dizer assim, né? Entre o micro e o macro. É esse o que está sendo debatido, né, nesse momento. E a microhistória ela vem apresentar esta perspectiva, né, de pensar a história social, de pensar os processos sociais, de perceber os indícios, as pistas, os fragmentos que nos ajude a partir de casos singulares, de casos específicos, entender o contexto social de uma sociedade. É essa a grande perspectiva, entende? E o Henrique Espada Lima diz que o paradigma indiciário, né, essa discussão mais metodológica que o Ginsburg vai fazer nesse artigo, vamos dizer assim, a aplicabilidade dele prática numa pesquisa foram os estudos do Ginsburg nesse momento, né? Então, o interesse pelo caso singular ficou evidenciado
em seus dois principais livros deste momento, os dois principais livros do Ginsburg, né? Os Andarilhos do Bem e O Queijo e os Vermes. Então, são textos fundamentais que eu recomendo fortemente a leitura. Aqui a minha edição do Queijo dos Vermes, nessa edição de bolsa aqui, tá aqui os meus fichamentozinhos do texto e tal. Eu queria depois ler um trechinho para vocês que eu acho que é muito interessante para a gente ter uma ideia de como é que é a perspectiva dessa microanálise. Eu vou ler um trechinho daqui a pouco, que eu acho que é interessante a título de exemplo. As discussões do paradigma indiciário tornou-se uma referência fundamental para a história social produzida no final da década de 70. Então, essa discussão do Ginsburg se tornou fundamental, se tornou uma referência importante para pensar metodologicamente, né, a microhistória nesse momento. Neste momento, a microhistória apresentava uma frente diversificada de investigações, que é a próxima discussão que a gente vai ver, né, que são as várias publicações que vão ser desenvolvidas, apresentadas com essa perspectiva da microhistória. Eu peço licença para vocês para ler um trechinho do Queijo dos Vermes, que eu acho que é muito interessante para a gente entender um pouco dessa perspectiva, né, que foi desenvolvida pela microhistória. O Queijo dos Vermes, basicamente, do que trata os Queijos Vermes, né? O Ginsburg, nesse livro, ele estuda a história do Domenico Scandella, que era um moleiro, né, na Itália, que vivia no interior da Itália, na aldeia, na cidadezinha de Friuli. Ele era um camponês, né, que era muito curioso. Essa é uma grande característica dele, ele era muito curioso. Então, ele era um sujeito que tinha uma singularidade, né, dentro dessa cultura camponesa, né, dentro da cultura camponesa da Itália, do início do século XVI. Um camponês saber ler era uma coisa muito rara, e o Menóquio sabia ler. Então, o Menóquio, por conta de ser um sujeito muito curioso, muito inquieto, ele tentava entender ou compreender as origens do universo e a explicação sobre as origens do universo. E, obviamente, que a explicação sobre as origens do universo, neste momento, era monopolizada pela Igreja Católica, né? Então, era a Igreja que estabelecia o debate sobre isso, né? Então, como a gente sabe, o universo surgiu a partir da vontade de Deus, e o universo e a Terra foram criados em 6 dias. Deus criou Adão e Eva, enfim. E aí, a partir daí, inicia a história humana a partir da perspectiva cristã. Só que, obviamente, outras perspectivas nesse momento estavam sendo criadas, independente da perspectiva cristã. O Menóquio entrou em contato com essas perspectivas, né? Que procuravam apresentar uma versão independente sobre a origem do mundo, né? E ele teve contato, né, com essa literatura, né? Ele lia ou conversava sobre isso. E ele começou a apresentar a leitura dele sobre a origem do mundo, né? Ou a origem do universo. Que ele dizia que o universo tinha, assim, de maneira metafórica, da mesma maneira em que... e por isso que o título do livro é O Queijo dos Vermes. Da mesma maneira em que os vermes, eles surgem no interior do queijo, né? Quando você deixa o queijo sem conservação e tal, e eles vão surgindo do interior do queijo para fora do queijo, né? Ele considerava que o universo surgiu desta mesma forma, como se fosse os planetas, né, teriam surgido nessa situação em que o universo seria um grande queijo
e os planetas e a própria Terra seriam vermes que sairiam do interior desse queijo. Então percebam, olha essa perspectiva. Isso era uma coisa que fugia totalmente da dogmática. E foi por isso que o Menóquio foi parar na Inquisição, porque ele estava cometendo uma heresia, né? Ele estava apresentando uma interpretação do mundo que não estava de acordo com a dogmática católica. Então é aí que o Ginsburg, pesquisando sobre, nos arquivos lá do Vaticano, ele entrou em contato com esse processo desse sujeito, o Domenico Scandella, conhecido como Menóquio. E ele viu que o processo dele era numeroso, tinha muitas páginas, muitas pastas. E ele viu que o processo correu, assim, durou um determinado tempo, né? Porque assim, os processos da Inquisição não demoravam muito tempo. Na verdade, era aquela questão, né? O inquisidor, alguém apresentava a denúncia, né? A pessoa que era denunciada chegava, era, vamos dizer assim, convidada, né? A se apresentar ao inquisidor, e o inquisidor ia perguntar sobre aquilo que estavam acusando ela. E geralmente as pessoas negavam, porque ninguém queria morrer, né? É uma situação bastante simples. Então as pessoas negavam, e aí o inquisidor via mais ou menos ali a complexidade da mentira que a pessoa estava contando, aí dava absolvição ou dava um castigo, enfim, né? Quando não acontecia da denúncia ser muito grave, ter mesmo muitos indícios de que a pessoa realmente cometeu uma heresia que não poderia ser deixada passar, né? Aí a pessoa era encaminhada para ser queimada, para ser morta, enfim, isso. Aí com toda a sorte de crueldades e com todos os tipos de artifícios de tortura, enfim. Então, e o processo o processo do Menóquio fugia disso. Ele era um processo longo em que o Menóquio se defendia. Ele mandava cartas, assim, quando ele era convocado, ele apresentava, né, a exposição dele oral, e havia momentos em que ele enviava cartas para se defender também. Então percebam, isso é um aspecto muito singular desse momento. Primeiro, um sujeito que responde na Inquisição, para isso não é uma coisa muito comum. E é um sujeito que sabe escrever. É um camponês que sabe ler e escrever. Então isso é uma outra coisa, assim, bastante incomum para uma cultura que é profundamente oral, né? Então, na verdade, o que o Gibbon vai percebendo a partir dos relatos, porque o que aconteceu com o processo? O Menóquio, ele falava, né? E aí, aquilo tudo era registrado. Tudo era registrado. Então, era como se fosse uma etnografia os processos da Inquisição, porque tudo era minimamente registrado. E aí, foi isso que chamou a atenção do Gizmo, né? Tipo, dele perceber, a partir do relato e do ponto de vista do Menóquio, as manifestações da cultura camponesa daquele momento, né? Na verdade, como é que um camponês articulava a tradição oral com a tradição escrita, né? E é isso que ele vai, a partir desse caso, que ele vai conseguir entender um pouco das práticas de leitura e das discussões que aconteciam no meio rural italiano. Então, percebem? A partir desse caso do Menóquio, é que ele vai conseguir entender melhor como é que eram essas relações entre a cultura escrita e a cultura oral no ambiente campesino da Itália do século XVI. Entende? Sobretudo, os processos de circularidade cultural, que esse é um outro conceito muito importante que vai ser desenvolvido pelo Grisbo nesse livro, e que ele pega de empréstimo daquele livro lá do Bakhtin, o Cultura Popular na Idade Média, o caso do Rabelais, que ele vai estudar a cultura popular na Idade Média francesa a partir do caso do Rabelais. Isso é
o estudo lá do Bakhtin que a gente estudou na aula passada, lembram? O Ginsburg, ele cita, né, o Bakhtin, recomendo que vocês leiam. No prefácio à edição italiana, ele vai dizer que o Bakhtin foi uma referência muito importante para ele escrever esse livro, por conta dessa discussão sobre a cultura popular. Porque, de alguma maneira, o Ginsburg está estudando a cultura popular italiana aqui, a partir desse caso do Menocchio. E ele vai pegar de empréstimo esse conceito de circularidade cultural, que é basicamente a ideia de como é que se dá os processos de troca entre a cultura escrita e a cultura oral, né? E também entre a cultura popular ou a cultura dos subalternos com a cultura dominante ou com a cultura erudita, né? Porque os livros que o Ginsburg lia, que o Menocchio lia, eram basicamente o conhecimento erudito daquela época, né? Ou pelo menos fragmentos do que era entendido como cultura erudita daquele momento. Então, ele vai tentar perceber como era que acontecia esse processo de apropriação a partir de um sujeito em que tem como uma grande habilidade a cultura oral, esses elementos da cultura escrita, para ele pensar essa perspectiva dele de a origem do universo a partir de uma perspectiva não cristã. Então, percebam, esse é o mote da discussão, né? Em linhas gerais. E aí, eu trago aqui um trechinho para vocês, que é quando o Ginsburg vai falar das cartas que o Menocchio escrevia. Diz o seguinte: o próprio aspecto das páginas escritas por Menocchio, com as letras coladas umas às outras, mal ligadas entre si, segundo um tratado contemporâneo de caligrafia, assim fariam os transmontanos, as mulheres e os velhos. Então, quem tinha essa escrita com a caligrafia muito ruim, segundo os tratados de caligrafia da época, eram os transmontanos, as mulheres e os velhos. Mostra claramente que o autor não tinha muita familiaridade com a escrita. Quer dizer, essa carta escrita de maneira com a caligrafia bem ruim, mostra que esse autor não tinha muita familiaridade com a escrita, embora soubesse escrever. Impressão bem diferente causa o traçado fluente e nervoso de Dom Curzio. Dom Curzio Celina, escrivão de Monterreale e um dos acusadores de Menocchio no período do segundo processo. Com certeza Menocchio não frequentara escola alguma de nível superior, e aprender a escrever deve ter lhe custado muito. Mesmo fisicamente, o que se percebe por alguns sinais que mais parecem talhados na madeira do que traçados sobre o papel. Então, a carta ficou bem marcada pelos sulcos da escrita, por conta de ter não ter familiaridade com a escrita. Você conseguia perceber que ali que a pessoa tinha muita dificuldade, né, e feriu bastante o papel para escrever. Já com a leitura, devia ter familiaridade bem maior. Embora fechado na prisão escura durante 104 dias, evidentemente sem livros à disposição, conseguira descobrir na memória frases que foram lentamente e durante muito tempo assimiladas da história de José, lida na Bíblia e no Fioretto, que era um outro livro. Quer dizer, ele era um sujeito que lia, obviamente, a Bíblia e lia outros livros, né? Aí ele cita aqui o exemplo do Fioretto. É essa familiaridade com a página escrita que devemos as características particulares da carta enviada aos inquisidores. Nela podemos distinguir as seguintes passagens. 1. Menocchio afirmava ter vivido como bom cristão, embora reconheça ter violado os mandamentos de Deus e da Igreja. 2. Declara que a origem de tal contradição está no falso espírito que o levou a crer e a falar no falso, apresentado por ele, porém, como opinião e não como verdade. 3. Compara-se a José. Então, eles pegam um exemplo da Bíblia. 4. Enumera 4 causas pelas quais Deus quis que ele fosse aprisionado. Então, ele começa a dar... Ele está se defendendo, né? Então, ele começa a mostrar que isso é uma forma de provação de Deus também.
5. Compara os juízes a Cristo misericordioso. E 6. Implora o perdão dos juízes. 7. Enumera as 6 causas dos próprios erros. Essa estrutura ordenada, a essa ordenada estrutura externa corresponde, no plano interno, uma linguagem repleta de simetrias, aliterações, figuras retóricas, como a anáfora e a derivação. Então percebe, o Menóquio, mesmo que ele tivesse dificuldade para escrever, ele era um sujeito que tinha muita familiaridade com a leitura, então ele conseguia construir uma argumentação coerente, né? Então, era esse trechinho que eu queria trazer para vocês, para a gente perceber um pouco de como só para não se estender, né? Mas como é que um exemplo de como é que o Ginsburg apresenta essa análise sobre esse caso singular, que foi o caso do Menóquio. Passando a nossa discussão, as microhistórias, né? A quarta parte do texto. Em 1981, iniciava a publicação da coleção Microhistorie, idealizada por Ginsburg e Levy, que pretendia apresentar a diversidade de abordagens da microhistória em chave plural e experimental. Então, esse daqui também foi um grande projeto editorial coletivo que procurava apresentar a diversidade de perspectivas e de discussões sobre essa perspectiva, né? Sobre esse princípio de análise, né? Esse princípio de metodológico que era a microhistória. O primeiro volume, né, desse livro, dessa coleção, foi o Investigando Pierro, no qual Ginsburg, é um livro do Ginsburg, né? No qual Ginsburg analisava a obra do mestre renascentista Pierro della Francesca. Então Ginsburg ele vai analisar as obras do Pierro della Francesca e, sobretudo, os detalhes iconográficos das pinturas dele e de como esses detalhes estéticos eram importantes para entender a Itália renascentista do século XVI. Então, percebe? Ele pega os quadros do Pierro della Francesca e vai percebendo os traços estilísticos e a estética dele como uma forma de se entender a produção cultural da Itália no século XVI, nesse período renascentista. Então, esse é uma obra extremamente importante do Ginsburg, que foi publicada nesse projeto coletivo, o Microhistorie, ou Microhistória. O segundo volume foi a compilação de artigos do E.P. Thompson, organizado pelo Eduardo Grande, com o título Sociedade Patrícia e Cultura Plebeia. Então, olha, o segundo volume desse projeto coletivo da microhistória foi publicar um livro com vários artigos do Thompson. Se não me engano, eram 8 artigos do Thompson, com esse título, Sociedade Patrícia e Cultura Plebeia. Então já mostra um pouco do intercâmbio que tinha a microhistória com a história social inglesa, né? E de como o Thompson era uma referência importante, né? Se vocês lerem o prefácio, a edição italiana, o Thompson aparece aqui, o Ginsburg cita ele, né? A discussão sobre cultura popular, que é uma discussão que ele vai fazer, sobretudo nesses textos, o Ginsburg cita as discussões dele. Esse livro, Sociedade Patrícia e Cultura Plebeia, vai ficar conhecido como costumes em comum, né? Inclusive vai ser... foi publicado com esse título na Inglaterra e foi publicado com esse título aqui no Brasil, né? No início dos anos 2000. Foram 23 livros que fizeram parte da coleção que demonstravam a diversidade dos historiadores ligados à microhistória. Então, esse projeto coletivo editorial, o Microhistória, idealizado pelo Ginsburg e pelo Levy e publicado em 1981, ele teve 23 livros, né? Foram 23 volumes, e que apresentavam um pouco da diversidade de perspectivas, né? Que estava sendo desenvolvida pela microhistória nesse momento. Um dos volumes que o Henrique Espada Lima ele considera
muito importante e, de fato, é um dos volumes é, mais representativos do tipo de história que estava sendo produzida nesse momento, foi Herança Imaterial, do Giovanni Levi, publicado em 1985 na coleção, e representou o programa de pesquisa da microhistória. Na verdade, na mesma medida que os Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário foi uma publicação extremamente importante para entender a proposta da microhistória, esse livro do Giovanni Levi tem a mesma magnitude. Ele apresenta todas as perspectivas que estavam sendo defendidas pela microhistória nesse momento, ele apresentou nesse livro, na análise desse livro. Com a profusão de trabalhos publicados, identificou-se a formação de duas vertentes da microhistória. Então, o Henrique Espada Lima, ele diz que nesse momento você já conseguia identificar pelo menos umas duas vertentes bastante claras dentro da microhistória, que eram, né, a contextualização histórico-cultural associada aos trabalhos do Ginsburg, né, que é essa perspectiva de pensar o micro e o macro a partir de um caso singular, que revelar, que te faça entender melhor o contexto daquela época, né? Então, a partir dessa relação na escala de observação entre o micro e o macro, você conseguir entender um contexto mais amplo, né? E B, a contextualização social focada na reconstrução de redes sociais e relações interpessoais. Então, essa também era uma outra perspectiva de que você conseguir conseguir compreender um contexto mais amplo a partir de uma rede de sociabilidade, né? A partir de grupos, da relação entre grupos, você conseguir perceber na dinâmica desses grupos como é que aquela sociedade se organiza, a sua dinâmica cultural mais ampla, né? Então, essas são duas perspectivas que vão cada vez mais ser desenvolvidas no interior da microhistória. A renovação historiográfica produzida pela microhistória desenvolveu-se também fora da Itália. Então a gente vai entender essa repercussão, né, da microhistória fora do contexto italiano. É aí que a gente chega na discussão, no quinto ponto de discussão do texto, que é os jogos de escalas. A microhistória teve uma grande repercussão em outros países, principalmente na França. Estava estabelecido o equilíbrio de trocas historiográficas entre Itália e França, né? Então, aquela discussão que no final da década de 70 o Ginsburg apresentava, denunciava, de que havia uma desigualdade aí entre as trocas historiográficas entre Itália e França, nesse momento, no início dos anos 90, já havia isso equilibrado, né? Esse processo de trocas, porque agora a microhistória aparecia como um paradigma para os estudos históricos franceses, né? Jacques Revel, da terceira geração dos análises, tornou-se um intermediador da microhistória no contexto francês ao escrever o prefácio da edição francesa de Herança Imaterial. Então, quando o Herança Imaterial, que é o livro do Giovanni Levi, foi publicado na França, o Jacques Revel escreveu um longo prefácio apresentando a originalidade e as contribuições daquela obra para pensar a historiografia francesa. Neste prefácio, o Revel apontava a originalidade da obra por apresentar um olhar renovado sobre a história social na relação entre micro e macro, né, que é a proposta da microhistória. Esta relação era mediada pelo conceito de escala, apropriado por Levi dos estudos de Frederick Barth. Frederick Barth era um antropólogo norueguês, e ele foi muito importante, foi uma referência, né, para o Giovanni Levi. Na verdade, era um dos autores da antropologia que era bastante lido pelos historiadores nesse momento, e ele tirou esse conceito de escala da obra do Frederick Barth. O que significa a escala? A escala está relacionado a pensar a relação entre micro e macro, mas pensar em quais parâmetros acontece essa relação, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que... Por exemplo, a gente pode pensar a escala na relação entre local e regional, ou entre regional e nacional. O que é entendido na relação, né, dentro de um processo de pesquisa, né? Até porque essas escalas de observação, o que é o local, o que é o regional, o que é o nacional, né?
é, é, vai estar muito nos parâmetros do que está sendo, vamos dizer assim, comparado, né, enquanto micro e macro, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha, se a gente for pensar a relação entre Santarém, Belém e Rio de Janeiro, por exemplo, nas escalas, né? Por exemplo, a relação entre Belém e Rio de Janeiro é uma relação entre regional e nacional. Então, nesse sentido que eu não tô querendo dizer, eu estou dizendo daquilo que é considerado, né? Por conta nessa relação de análise, vamos dizer assim, né? Porque sempre a escala ela é estabelecida a partir de uma relação. Então, é, é, o Rio de Janeiro ele é considerado, vamos dizer assim, um nacional, né? Mas, obviamente que, enfim, isso isso é uma construção, né? Então, a relação entre Belém e Rio de Janeiro seria uma relação entre nacional e regional. Então, a escala seria estabelecida nessa perspectiva, entre pensar o regional e o nacional, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, a relação entre Belém e Santarém seria uma relação entre regional e local. Percebem a escala? Entende? Mais ou menos, eu trago esse exemplo, mas é para pensar um pouco sobre como é que vai se estabelecer a relação entre o que é considerado micro e o que é considerado macro. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo em Belém. Vou pensar o contexto de Belém, né? A relação, por exemplo, pensar a sociedade belenense de uma maneira geral e pensar o bairro dos Jurunas, por exemplo, que é o bairro onde eu moro. Então, seria a relação entre o micro e o macro. Quem é o micro e o macro aqui? O micro é o bairro dos Jurunas. E o macro seria a cidade de Belém. Percebem? Esse princípio de análise que está sendo apontado pela microhistória. Essa relação de escalas, entendeu? Entre micro e macro, e que isso vai se dar a partir do contexto que está sendo analisado, que está sendo problematizado, que é o grande aspecto renovador dos estudos nesse momento. Entendem? A proposta do jogo de escalas da microhistória tornou-se um elemento renovador das investigações da história social. Nesse estudo, o Jacques Revel ele publicou um livro na década de 90, em 96, com esse mesmo título, né? Revel organizou um livro chamado Jogos de Escalas, publicado em 96, no qual reunia estudos de microanálise e microhistória realizados por historiadores e antropólogos. Então, esse livro ele vai procurar desenvolver essa perspectiva da escala, né, ou dos jogos de escala. E o Jacques Revel ele convidou tanto historiadores quanto antropólogos, porque era aquela ideia de desenvolver nesses estudos, né, e sobretudo as perspectivas de diferentes formas de analisar a escala, de pensar a escala, né, a partir da microhistória e da microanálise, né, por isso que ele chamou historiadores e antropólogos para fazer parte do livro, né, para escrever no livro. Esta obra evidenciava a relação entre história social e antropologia, cujo ponto de unidade estava relacionado à capacidade de problematizar objetos, recortes, modelos explicativos, formas de investigação e modelos de exposição na história social. Então, é sempre pensar a perspectiva de entender que o conhecimento histórico ele não se limita a pensar a estrutura, de pensar a generalização, de pensar modelos explicativos amplos. Claro que essas perspectivas são importantes para pensar um contexto, mas a história não se limita a pensar o contexto. É necessário pensar a dinâmica social dos indivíduos, dos grupos, com um contexto. E é esse aspecto fundamental. Essa é a contribuição fundamental, né? E aí a gente chega à discussão final do texto, a parte final do texto, a microhistória e suas transformações. A partir do balanço realizado por Levi, esse balanço que ele está se referindo aqui, o Rick Espada Lima, é o artigo que a gente vai ler na nossa próxima aula. Então,
o artigo que a gente vai ler na próxima aula foi referência, né? Foi um dos materiais lidos pelo Henrique Espada Lima, né? Até porque é um dos principais expoentes, né? O Giovanni Levin, junto com o Guisbo, né? São os dois grandes expoentes, assim, os historiadores mais conhecidos associados à microhistória. E esse artigo é basicamente ele apresentando o balanço, né? O que ele entende que foram as principais discussões, as principais contribuições da microhistória. E aí, por isso que a gente vai ler ele na próxima aula, porque eu acho que é ele apresenta também uma série de discussões, de temas, de abordagens que a microhistória dialogou, e que eu acho que ele faz um balanço bem interessante, faz um balanço muito importante para a gente entender em linhas gerais qual foi a proposta da microhistória. E aí o Henrique Espada Lima está fazendo referência a esse balanço, né? A partir do balanço realizado por Giovanni Levy, a microhistória apresentava um elenco diverso de perspectivas e questões relacionadas, por exemplo, à redução da escala, a questão da narrativa, o papel do particular. Então, por exemplo, esses pontos que foram abordados pela abordagem desenvolvida pela microhistória vão ser as discussões que a gente vai ver na próxima aula. Então, e que está relacionada a esse momento, né, de pensar as contribuições. Basicamente, o que o Giovanni Levy faz nesse texto é pensar quais foram o que ele considera, né, que foram as contribuições, as discussões que a microhistória apresentou para o contexto historiográfico no qual ela surgiu, que foi na década de 70 na Itália, né, a década de 80 e a década de 80, 90, a década de 70 e a década de 80, né, na Itália principalmente. Em razão destas perspectivas e questões, suas contribuições foram incorporadas por diferentes contextos historiográficos. Então, por ter essas perspectivas e questões, a microhistória de levantar, sobretudo, um debate metodológico, né, de pensar a escrita da história, de pensar a abordagem, de pensar as problematizações que são realizadas a partir de um contexto. Isso, obviamente, tinha facilidade dessas discussões serem incorporadas por outros contextos historiográficos, né? Por isso que foi incorporado na França, foi incorporado nos Estados Unidos, foi incorporado no Brasil, né? Então, havia muito essa facilidade porque, fundamentalmente, era um debate metodológico, né? Um debate de como produzir história dentro dessa perspectiva de pensar micro e macro. Pois, conforme Levy, o historiador deve generalizar as perguntas que devem ser inseridas em contextos temporais e espaciais diferentes. Quando Levy, isso foi numa entrevista, né, o Henrique Espada Lima cita essa fala do Levy a partir de uma entrevista que ele deu, acho que na década de 90, em resposta a uma crítica que faziam muito, né, e fazem a microhistória dela focar muito nas particularidades. E, na verdade, essa é uma crítica bastante injusta. Na verdade, é uma crítica de quem não entendeu a proposta, porque não é isso. Não, entende? Os estudos em microhistória não se focam e não procuram estudar o particular ou os aspectos específicos, né, de um grupo, ou de um sujeito, ou de uma sociedade, por si mesmo, e até porque não faz sentido, né? Não era essa a perspectiva defendida e desenvolvida por esses historiadores. Por isso que ele está falando aqui que a questão de generalizar as perguntas é exatamente essa. O que é necessário para os historiadores é saber levantar questões, levantar problemas que possam ser pensados em contextos temporais e espaciais diferentes e específicos. É essa a grande questão para ele, né? É a maneira como você constrói a problemática de pesquisa, porque é a partir dessa problemática que você vai estabelecer os parâmetros de discussão que você está querendo entender naquele contexto, né? Se a gente for pensar a partir do Ginsburg, por exemplo, lá do Queijo dos Vermes, que eu falei anteriormente, o problema de pesquisa dele, basicamente, era entender, a partir do caso do Menóquio, como é que se constituía a cultura camponesa na Itália do século XVI. E aí ele vai trabalhar isso a partir da aldeia, né, de uma aldeia, de uma localidade, né, no interior da Itália, chamada Friuli, e a partir dessa aldeia
E deste camponês, né, deste moleiro, o Domênico Scandella, conhecido como Menóquio, é que ele vai entender como é que a cultura camponesa se desenvolvia, essa cultura profundamente oralizada, mas que também tinha acesso à cultura escrita, e como é que ela se apropriava da cultura escrita, e como é que isso acontecia num momento em que a imprensa, né, estava sendo descoberta e você estava sendo desenvolvida, né, a capacidade de você imprimir livros, né, de imprimir impressos, né, impressos em geral, como essa generalização dos impressos e a facilidade de você ter objetos de leitura facilitou, né, o acesso à cultura erudita, né, vamos dizer assim, à alta cultura, ou à cultura escrita naquele momento. Então percebam, ele está procurando entender como esse camponês e a maneira como ele desenvolve a sua perspectiva de mundo nesse ambiente profundamente oralizado e que tem como referência a cultura cristã, né? Era importante para entender a cultura popular na Itália naquele momento, a cultura popular camponesa na Itália naquele momento do século XVI. Olha, em nenhum momento ele está prescindindo do contexto no qual esse sujeito está inserido. O papel da igreja, o papel da imprensa, da cultura erudita, ou da considerada cultura erudita, né? De todos esses... O papel da Contra-Reforma, até porque a Inquisição foi, né? Era a reação da Igreja Católica em relação à Reforma Protestante. Então, também, como é que a Contra-Reforma ela serviu como um elemento de imposição de determinadas regras e de, vamos dizer assim, controle, né, dos comportamentos sociais naquele momento, fosse nos ambientes citadinos, fosse no ambiente camponês. Então percebe, ele articula elementos aqui a partir de um caso singular. Ele está pensando a relação entre micro e macro. É essa a perspectiva, entende? Então o Giovanni Levi estava levantando essa discussão, né, porque era uma resposta às críticas à microhistória, por a microhistória supostamente focar nas particularidades e não se preocupar em produzir modelos históricos generalizáveis. E como a gente viu, essa crítica basicamente não entendeu qual era a proposta metodológica dessa vertente de pesquisa, né? As contribuições da microhistória no Brasil foram incorporadas na década de 80 pelos debates da história social a partir dos apontamentos metodológicos de Jules Vermes e Mitos, Emblemas e Sinais. O Mitos, Emblemas e Sinais é um livro do Ginsburg, que é uma compilação de artigos, que inclusive tá os Sinais. Os Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, ele faz parte desse livro, Mitos, Emblemas e Sinais. E esses dois livros foram referências importantes para a história social que foi desenvolvida nos anos 80. Na década de 90, as contribuições da microhistória foram intensificadas na historiografia brasileira ao possibilitar novas abordagens, fornecer importantes discussões teóricas e indicar um conjunto renovado de problematizações. Eu dou um exemplo para vocês que eu acho assim, formidável. Um estudo pautado nessa perspectiva da microhistória, que é o Trabalho Lá e Botequim, que é um livro do Sidney Chalhoub, que é a dissertação de mestrado dele. É um livro extremamente interessante para entender um pouco de como é que a microhistória, a perspectiva da microhistória foi desenvolvida no Brasil. Nesse livro, basicamente, o Chalhoub ele vai procurar entender a cultura dos trabalhadores cariocas, né, dos trabalhadores no Rio de Janeiro na transição do século XIX para o século XX. Então, ele vai procurar entender um pouco da cultura popular, da cultura dos trabalhadores no Rio de Janeiro desse momento. E aí ele vai utilizar como fonte de análise, principalmente, os inquéritos policiais, que, vamos dizer assim, seriam os processos da Inquisição do nosso tempo, do final do século XIX. Brincadeira. Mas seria um documento importante
porque os inquéritos policiais eles apresentavam uma descrição bastante pormenorizada sobre situações em que os grupos populares se viam envolvidos em relação ao Estado, né? Principalmente a partir de pequenos delitos. Então, sei lá, de brigas de vizinho, ou briga de bebedeira de bar, ou de briga no trabalho, por exemplo. Todas essas situações, ou até mesmo situações de briga que gerava a morte de alguém, isso chegava à polícia, né? E isso era registrado nos inquéritos policiais. Essa foi a principal fonte que o Sidney Chalub utilizou para entender um pouco sobre a dinâmica cultural dos trabalhadores, os comportamentos sociais dos trabalhadores na Belle Époque carioca, né? No final do século XIX, início do XX. Então, eu acho um exemplo muito interessante disso, de pensar. E aí, por que o título do livro é Trabalho, Lar e Botequim? Porque ele vai mostrar um pouco de como é que eram as dinâmicas no trabalho, né? No lar, no ambiente doméstico e no botequim, nos espaços de diversão, que era sobretudo os bares. Então, como é que eram os comportamentos e as relações dos trabalhadores no trabalho, no ambiente doméstico e no lazer? E aí ele vai partindo do caso de vários trabalhadores, né? De trabalhadores negros, de trabalhadores imigrantes, espanhóis, portugueses, que eram muito presentes também no Rio de Janeiro desse momento. Então, esse é um estudo que eu acho representativo da perspectiva da microhistória que foi desenvolvida aqui no Brasil. Tem vários outros, mas eu acho que esse é um exemplo bastante interessante. A proposta da microhistória italiana nunca pautou-se em considerar as particularidades locais esgotadas em si mesmas. Foi aquilo que eu falei para vocês. Nunca se pensou em analisar o particular pelo particular em si mesmo. Sua perspectiva, a perspectiva da microhistória, valorizou problematizar a escala de análise como uma forma de pensar a relação entre micro e macro, que foi basicamente a discussão que a gente tem feito até aqui, considerar a interação contraditória entre sujeitos, grupos e contexto social. É essa a proposta metodológica da microhistória, né? É de pensar a dinâmica social e cultural contraditória entre sujeitos, grupos e contexto social. Essa é a grande perspectiva. E aí eu finalizo a discussão do texto com a citação, né, com o parágrafo final do texto do Henrique Espada Lima, que ele apresenta como conclusão, que diz o seguinte: sua proposta, no caso da microhistória, sempre foi a de considerar a realidade histórica de um modo mais rico e complexo, olhando com intensidade analítica aspectos dessa realidade em escala reduzida. E com isso, sua ambição era de fazer novas perguntas e encontrar respostas que permitissem qualificar a nossa compreensão geral dos processos que são o cerne de toda a investigação do passado. Uma ambição que certamente continuará a justificar a atenção que vem suscitando naqueles interessados em testar e ampliar continuamente os limites do saber histórico. Então, gente, basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês hoje. Eu peço muito obrigado pela atenção de vocês. A partir dessa discussão, da leitura do texto, a gente a gente passa agora para a segunda parte da nossa aula, que é as discussões, os apontamentos, as dúvidas que vocês tiveram a partir da leitura do texto e da discussão que foi apresentada hoje. Não ficou nenhuma dúvida, gente? Nenhuma questão? Professor? Pode perguntar. Professor? Oi. Eu gostaria que o senhor relembrasse sobre a questão da macro, como é a metodologia da macro-história, assim, né, como é que ela era trabalhada. Essa perspectiva estruturalista, né? Vamos dizer assim, que é essa perspectiva da macro-história, né? Vamos dizer assim. Sim. Nesse momento, lembrem lá principalmente a macro-história ou a história estruturalista, ela foi muito desenvolvida
a partir da segunda geração dos Zanardi, né? Claro que no contexto italiano e no contexto inglês, houve aqueles historiadores que desenvolveram essa perspectiva de pensar uma história demográfica ou uma história econômica, pensando a regularidade das estruturas sociais. Então, a macrohistória, o que ela estava preocupada em entender como é que se constituíam os processos de mudança social na longa duração, né? Então, geralmente eles pegavam, por exemplo, vou dar um exemplo, qual a estrutura de parentesco em Paris entre 1800 e 1900, entende? Aí, entender essa estrutura de parentesco nessa longa duração, e aí a ideia é pensar como é que se dava o padrão de parentesco, né? De como é que eram as relações familiares na Paris desse momento. E a partir dessa generalização, né? Porque eles utilizavam métodos estatísticos, né? Então, você... ou de pensar taxas de natalidade ou taxas de mortalidade, porque sempre se pautava na ideia de apresentar uma ideia regular e uma ideia geral, né? Então, por exemplo, entre 1850 e 1900, a gente teve essa taxa de natalidade em Paris. Pronto. É isso. Entendeu? Porque a ideia é de pensar o processo mais amplo, o processo mais regular em um determinado período de tempo, né? Aqui não está se preocupado em entender, por exemplo, qual era a taxa de natalidade no centro de Paris e qual era a taxa de natalidade na periferia de Paris. Não era essa a questão. A questão era de entender a taxa de natalidade na cidade de Paris. Pronto. Entendeu? Essa é a perspectiva macro, essa perspectiva estruturalista. Era de procurar pensar os aspectos mais gerais de constituição da estrutura social e econômica das sociedades, né? Nesse caso que eu dei para vocês, da estrutura familiar, né? Ou da estrutura demográfica, né? Já que a gente está pensando a dinâmica de populações, né? De natalidade ou de mortalidade. Era essa perspectiva que foi muito desenvolvida nos estudos do Brodel, né? Lembre lá do Mediterrâneo e Filipe II, principalmente porque nesse momento o que se valorizava era entender a constituição e a mudança histórica na longa duração. Então, geralmente, os recortes temporais são recortes temporais muito longos, né? Porque o que se quer entender é esse aspecto mais geral de construção da sociedade. Por exemplo, lá no estudo do Brodel, o recorte dele espacial é o Mediterrâneo, é o mar Mediterrâneo, né? Tipo, pensem, né? O sujeito, você realmente tinha uma perspectiva de estudo pautado em grandes recortes espaciais e grandes recortes temporais, né? Então, por exemplo, principalmente o segundo volume do Mediterrâneo, né? O que ele vai estudar as estruturas sociais e econômicas das sociedades que faziam parte do Mediterrâneo, ele vai partir do século XVI e vai até o século XIX. Então, ele pega séculos de recorte, entende? Porque a perspectiva dele é essa, de pensar a modificação das estruturas sociais e econômicas com o passar do tempo, né? Então, essa era a perspectiva de uma história macro, né, como você disse, Denê, mas dessa história estruturalista, né? Ela está preocupada em entender as mudanças sociais mais amplas, né? E a gente percebeu que isso foi muito importante num determinado momento, né, para o desenvolvimento dos estudos históricos, né? Mas esse modelo ele acabou entrando começou a apresentar os seus limites quando foi para pensar processos mais circunscritos, pensar a dinâmica cultural, pensar processos políticos, pensar outras questões que essa perspectiva macro não conseguia dar conta, entendeu? Então era mais ou menos essas características dessa historiografia estruturalista, né, que teve muito associada à segunda geração dos análises, que ficou conhecida como paradigma brodeliano, né? Ok, professor, obrigado. Obrigado pela pergunta.
Mais uma questão, gente? Nenhuma questão? Não ficou nenhuma dúvida da discussão que a gente fez hoje? Tá bom, então. Se não ficou nenhuma questão, e olha, se eventualmente surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo, fiquem à vontade, tá bom? Hoje eu vou mandar para vocês o texto, assim que eu encerrar a aula, eu vou mandar para vocês o texto da nossa próxima aula, que vai ser na terça-feira, que eu já adiantei para vocês, vai ser um texto do Giovanni Levi chamado sobre a microhistória, eu acho, ou a microhistória. Vou mandar para vocês hoje, tá bom? Eu vou indicar para vocês qual é o capítulo, porque é um capítulo de um livro organizado pelo Peter Buck, chamado A Escrita da História. Quando eu mandar para vocês no grupo, eu vou lá discriminar qual é a página do capítulo, tá bom? E vou também mandar os slides dessa aula e a gravação também depois. Tudo bem, gente? Então, mais uma vez, quer perguntar alguma coisa, Albino? Não, professor, não. É porque fez o barulhinho aqui do microfone. Então, se não houver mais nenhuma... Se não houver nenhuma questão, gente, então eu encerro a nossa aula aqui, tá bom? E aí eu envio para vocês esses materiais daqui a pouco, tá bom? Então, mais um sextou, né? Eu desejo que vocês tenham um bom resto de sexta-feira, mas que vocês tenham um excelente final de semana, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau. Vou finalizar para o senhor também.